Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vamos para mais um capítulo de Te Dou a Vida, frase para hoje. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Os nossos abraços de hoje vai para Margarida Rocha, Johnny Cut, que mora lá em Santa Catarina, para Dona Emma, que também é de Santa Catarina, Diana Domiciano, que está nos acompanhando lá de São Paulo, lá de Araras. Continuando então com o nosso capítulo de hoje, depois que Pedro interrompeu a ligação, Nicolas ficou chateado. Ele achava que Pedro não o amava mais. Helena enxugou as próprias lágrimas ao dizer que Pedro estava ocupado com o trabalho. Gina, é claro, teve que perguntar se ele interrompeu a ligação porque ela estava lá. Ele disse que não. Gina disse que não tinha nenhum problema com ele ter contado com Nicolas, desde que ele tratasse seu bebê, ou bem, ou melhor. Eu não posso esperar que, então, ele descubra a verdade aqui. Então, ela foi até Domingos para dar-lhe o seu medicamento e não receber dinheiro em troca. Ela perguntou a ele o que estava acontecendo com Pedro e ele disse a ela que Pedro e Helena estavam divididos. Terminou o relacionamento. Gina fingiu ser simpática. Samuel e Rosa se encontraram e ela confessou a verdade sobre Modesto, inclusive que fora forçada a se casar com ele e era uma situação abusiva. Samuel não gostou da desonestidade dela e ela disse que temia colocá-lo em perigo por contar a verdade. Ela também achava que estava livre de Modesto porque não aparecia há muito tempo, mas quando ele apareceu, ela rompeu com Samuel para protegê-lo. Então, ela finalmente disse a ele que suspeitava que Modesto fosse traficante de drogas e que precisava de sua ajuda para desmascará-lo. Ela mostrou-lhe as fotos das páginas de número e disse-lhe que as enviasse para o seu telefone. Ela o fez imediatamente. Mônica e Horácio reviraram o calendário do dia e ele perguntou se ela estava livre para almoçar. Ela disse que não. Ele disse que seu divórcio estava resolvido e ela disse que não voltaria para ele até ter certeza disso. Então, ela deixou seu escritório. Helena disse a Irene ao telefone que Nicolas está muito magoado com a rejeição de Pedro e ela esperava que um médico lhe dissesse que ele poderia voltar para a escola. O pobrezinho. Então, Irene não parecia nem parece um pouco sincera com isso, chamando o menino de pobrezinho. Helena disse que se divorciar de Ernesto era uma questão separada dos demais, pois seu comportamento recente estava se tornando cada vez mais intolerável. Ela encerrou a ligação quando Ernesto chegou. Ela disse que não esperava. Ele disse que cancelou uma consulta para isso, porque sua família era mais importante. Nicolas foi levado para fora do escritório na cadeira. Samuel contou a Gabriela o que aconteceu com Rose e o que pretendia fazer. Ela estava preocupada com a segurança dele e ele disse que poderia enviar as informações anonimamente, uma vez que pudesse identificar aqueles números. Ela também disse que morreria se algo acontecesse com ele e o fez jurar que não sentia nada por Rosa. Ele fez e nós acreditamos nisso. Esther e Domingos falam sobre Gina. Esther ainda achava que Gina é conveniente e que Pedro nunca ficaria feliz com ela. Ela estava triste por ele e Helena não estarem mais juntos, porque Helena, sim, é o grande amor da vida de Pedro. Nelson voltou a ficar online e encontrou uma Paulina que gostava de passeios no parque romântico e que gostava de andar ao ar livre, assistir filmes e que era romântica, gostava de cozinhar e ouvir música. Ele começou a trocar mensagens com ela e quando perguntou qual era sua especialidade culinária, ela desmaiou no teclado. Enquanto ele a alertou e perguntou se ela estava bem, ela se animou e disse que teve um dia difícil no trabalho e estava cansada. Eles finalmente concordaram em se encontrar no dia seguinte em um café às 11 da manhã. Horácio foi ver Andréa para discutir o divórcio. Ela começou a falar sobre um livro que estava lendo sobre codependência.
Horácio não teve paciência para isso quando ela começou a citar o livro, dizendo que as brigas levariam a uma eventual reconciliação. Horácio não queria saber disso, então só se levantou para dar uma topada com o dedão do pé e alguns segundos depois, ela o ajudou a voltar para o sofá. Pedro e Samuel falavam sobre a situação de Pedro e como isso acontecia para que Helena ficasse com a custódia. Samuel lembrou a Pedro que Nicholas poderia optar por vê-lo quando fizesse 18 anos, mas Pedro ressaltou que isso ainda seria uma perda. Andréa colocou um travesseiro sob o pé de Horácio, uma bolsa de gelo por cima e deu a ele alguns comprimidos. Ela foi preparar um chá para ele. Helena e Gabriela conversaram durante o chá. Ela e Ernesto tinham uma reunião com seus advogados no dia seguinte. Ela esperava que os médicos permitissem que Nicholas voltasse à escola para que pudesse voltar a trabalhar e poder tirar Pedro da sua mente. Gabriela perguntou se então estaria tudo bem para ela voltar para a casa da mãe e Helena disse que sim. Gabriela disse que esperava que Helena pudesse esquecer Pedro, e Helena disse que também esperava porque não conseguia parar de pensar nele. Ainda nesse mesmo capítulo, Andréa voltou para a sala para encontrar Horácio dormindo no sofá. Ela não conseguia acordá-lo e então descobriu que tinha dado a ele seus comprimidos para dormir em vez de analgésicos. Então, ela colocou um cobertor sobre ele e assim que ele recebeu uma mensagem de Mônica em seu telefone, ela leu. Era um pedido de desculpas por ciúme. Eduardo e a irmã Inês falaram ao telefone. Nenhum progresso até agora. Ela queria ajudar e iria ao mercado no dia seguinte com a irmã Bernardina. Então, ele não estava ansioso para colocar em risco de ter mais problemas com a Madre Refúgio, mas finalmente deu-lhe os nomes e endereço de 3 escolas da região. Andréa leu uma mensagem de Horácio para Mônica, onde dizia que o amava mais do que jamais pensaria que podia amar alguém, e não suportaria perdê-la. Andréa percebeu que Mônica não era uma aventura e começou a chorar. Uma música muito triste, então ela começa a tocar. Samuel ligou para Rosa para dizer que ainda não havia descoberto os códigos, então precisaria de outras coisas. Ele disse a ela para deletar as fotos e mensagens de seu telefone no caso de Modesto olhar para seu telefone. Depois que eles encerraram a ligação, ele voltou então a olhar os documentos. Muita coisa e muita adrenalina ainda vai acontecer, viu? Mais constrangimentos quando Ernesto estava saindo de casa. Por sua vez, Mônica ligou para o celular de Horácio e Andréa atendeu, o que irritou Mônica. Ela encerrou a ligação sem querer nem ouvir. Pedro foi ver Gina, sem então o jeito, dizendo que deveriam se reconciliar pelo bem do bebê. Ele falou isso num tom meio desmonerado. Ela o manipulou em direção à proposta. Ele deu então sem jeito e ela ficou animada, e ele disse para ela não contar a ninguém ainda. Quando ela o abraçou, ele parecia bem deprimido. Helena deitou-se no sofá, pensando na única vez em que ela e Pedro fizeram amor, e ela chorou. Gina mandou uma mensagem para Ernesto, dizendo que Pedro pediu em casamento. Ele sorriu brevemente e, de repente, olhou em algum lugar entre deprimido e zangado. Ligou para Pedro, perguntando a data do casamento. Quando Pedro perguntou como ele sabia, disse-lhe que não estava em condições de fazer essa exigência. Isso aconteceria dentro de uma semana, ou Pedro enfrentaria as consequências após a ligação. Após a ligação, Pedro empurrou alguma coisa revoltado. Horácio acordou percebendo que já estava dormindo há algum tempo. Andréa não admitiu ter dado acidentalmente pílulas para então dormir a ele. Ela disse que tinha algo a dizer a ele e ele então a interrompeu, dizendo que não ouviria mais nada sobre codependência. Ela disse que não. Vamos conversar sobre o divórcio durante o café da manhã? Enquanto entregava o telefone de volta para ele. Gina ligou para Pedro para que ele a acompanhasse a algum lugar, felicitando-se quando ele concordou. Andréa admitiu ter olhado para o celular de Horácio e, portanto, saber que ele não a amava mais. Ela alegou não ter feito isso de má fé, também atendendo quando Mônica ligou. Horácio não gostou desses detalhes. Ela também disse que estava disposta a aceitar a sua primeira oferta. Ele disse que ligaria para seu advogado hoje mesmo.
Trindade trouxe o telefone para Helena na mesa do café da manhã, dizendo que era o Dr. Vegas. Foi uma boa notícia. Nicholas poderia voltar para a escola. Helena ficou feliz e contou a novidade a Nicholas assim que encerrou a ligação. Nico estava feliz e Ernesto fingia também estar feliz. Ele perguntou se poderia colocar a mochila no carro e Ernesto disse que sim. Pelo menos uma boa notícia aconteceu nesse capítulo, não é mesmo? Samuel se despediu de sua mãe com um beijo na saída. Pedro estava logo atrás dele, dizendo à mãe que não estava com fome. Ela disse que ele não sentia fome desde que Helena se separou dele. Ela também não estava acreditando em sua explicação para isso. Deve ter sido algo muito sério. Pedro disse a ela que não ia falar sobre isso e pediu para não lhe fazer mais perguntas. Ele a beijou e saiu. Horácio não conseguia falar com Mônica pelo telefone e deixou uma mensagem de voz dizendo que Andréa concordava com o divórcio. Então ele ligou para seu advogado. Nelson se preparou para o encontro com Paulina e também lidou com um desfile de funcionários que o atrasou. Milagres acontecem porque ele concordou em emprestar 3.000 pesos a Luciano. Ele estava pulverizando demais seu EDT, com base na reação não verbal de Rosa quando ele estava fora da porta. A irmã Inês, também conhecida como Detetive Num aqui no nosso canal, visitou o administrador de uma escola secundária para descobrir que Miguel Hernandes já havia frequentado a escola assim. Gina ligou para Pedro sobre o encontro e teve que explicar a Augusto que haviam se reconciliado. Agostinho lembrava que não amava Gina e Pedro dizia que quando o bebê nascesse, tudo isso poderia mudar. Agostinho disse que não, eles quase discutiram por isso. Pedro quase gritou, a perguntar porque todo mundo questiona sobre se casar com Gina. Irmã Bernardina estava olhando frutas no mercado quando apareceu a Madre Refúgio, querendo saber o paradeiro da irmã Inês. Ela disse que foi procurar cogumelos, mas não sabia o que era aquela barraca. O administrador trouxe de volta umas folhas xerox com informações sobre Miguel Hernandes Flores, dizendo que ele compareceu na época de seus antecessor, então ela retirou suas informações de contato. Infelizmente, quando nossa detetive Freira voltou ao mercado de mãos vazias, como se não houvesse cogumelos, ela foi pega pela Madre Refúgio, enquanto contava à irmã Bernardina o que havia descoberto. Ela mandou as duas entrarem na van e disse à irmã Inês que eles iriam imediatamente até o escritório dela para poderem conversar. Nelson conheceu Paulina em um café. Ela imediatamente pediu um expresso duplo e ele pediu o mesmo. No entanto, Paulina adormeceu 3 vezes e ele sugeriu que pagasse então a conta e eles se encontrassem um outro dia. Ele foi então fazer isso e ela adormeceu novamente. Os colegas de Nicholas ficaram felizes em vê-lo e ele foi brincar com eles. Helena e Ernesto entraram no escritório da diretora. Helena perguntou se ele teria que repetir o ano letivo, e Ernesto disse que esperava que isso não fosse necessário em nome da autoestima de Nicholas. A diretora observou que talvez não fosse necessário, porque Nicholas era um aluno muito bom. Ela perguntou se havia alguma acomodação especial necessária, e Helena disse a ela que todos os exercícios deveriam ser moderados. Tudo parecia bem para o nosso querido Nicholas. Nelson estava levando Paulina para casa e ela adormeceu 2 vezes quando dizia seu endereço. Gina ficou um pouco desconfortável quando viu que tinha um técnico de ultrassom diferente daquele que ela havia subornado anteriormente. Ela pensou consigo mesmo que pelo menos Pedro não estava com ela desta vez. Como será que Gina vai levar essa gravidez adiante, viu? Com tantas mentiras. Madre Refúgio atacou a irmã Inês, lembrando de que ela seria expulsa da ordem se não interrompesse as investigações. Ela então ordenou que ela pagasse suas coisas e então pudesse parar com tudo isso. Quando ela ordenou que ela pegasse suas coisas, dizendo que não queria vê-la novamente, irmã Inês se levantou e saiu sem dizer uma única só palavra. Horácio chegou ao escritório e perguntou a Mônica por que ela não atendia suas ligações. Ela ignorou a pergunta e deu a ele uma mensagem de alguém chamado Gonzalo Bustamante. Então, ele pegou o post-it e foi para o escritório.
De repente, um buquê de flores, principalmente rosas vermelhas, foi entregue a Mônica junto com um bilhete. Deve ter dito a coisa certa, porque ela sorriu de imediato. Ele soprou um beijo para ela da porta. Gina saiu da consulta com as fotos do ultrassom. Ele olhou, olhou e olhou. De repente, com mais entusiasmo do que no passado, ela então viu que quem ia chegando era Pedro. Ele sugeriu que fosse em algum lugar para discutir o casamento. Lógico que quando Gina viu que Pedro estava se aproximando, levou um baita susto, porque ela estava olhando exatamente as datas que não batiam com a gravidez, a qual ela contava para Pedro que ele é o pai. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal, se inscreve, deixa seu like. Muito obrigada.